vocês estão? Eu sou Fernanda, esse aqui é o meu canal, o espaço onde eu falo sobre as minhas viagens e onde eu também dou dicas pra você baratear as suas. E se você já assistiu algum vídeo meu aqui no meu canal, ou se você me segue lá no Instagram, @FernandaTourinho, inclusive vai lá me seguir, você sabe que eu já fiz alguns intercâmbios. E 3 desses intercâmbios, eu já fiz 4 no caso, 3 desses intercâmbios foram intercâmbios voluntários, onde eu trocava a minha mão de obra pela hospedagem lá nos países que eu morei. Esse é um intercâmbio que é muito mais em conta, que é muito mais barato. Eu falo bastante dele lá no meu Instagram. Vou colocar aqui nos cards uma playlist pra você assistir com os vídeos onde eu falo sobre isso e aqui na descrição também os links. Por que você está falando isso, Fernanda? Por que você está dando toda essa introdução? Porque na semana passada, uma criadora de conteúdo que fala sobre viagens, ela postou um vídeo aqui no YouTube, no canal dela, relatando a experiência dela com o intercâmbio voluntário lá em Buenos Aires, em um hostel. E ela teve uma experiência muito negativa. E ela ficou com um ranço eterno de intercâmbio voluntário. Vou até colocar aqui na descrição também o vídeo dela pra você assistir. Já sentei aqui pra poder ficar mais confortável e conversar com vocês. Eu não sei você, mas eu, antes de fazer alguma viagem ou antes de ter alguma experiência com qualquer coisa, eu costumo pesquisar no YouTube experiências e relatos de outras pessoas sobre aquilo ali. Então, eu vou viajar pra Lisboa. Vou pesquisar no YouTube pessoas que foram pra Lisboa, o que elas fizeram, vlogs de viagem, o que elas acharam, o que eu preciso saber antes de ir pra Lisboa, ou então vou fazer um intercâmbio voluntário. Eu vou lá pesquisar relatos de pessoas que fizeram intercâmbios voluntários. Comenta aqui embaixo se você é essa pessoa também, porque eu gosto muito de aprender tanto com os erros da outra pessoa, como com os acertos dela pra aplicar na minha vida. E eu acho que essa é uma maneira muito positiva de se preparar, principalmente pra viagens, já que a gente tem tanta informação aqui na internet, por que não aproveitá-las? Eu comecei a gravar muito conteúdo sobre viagens, relatando tudo que eu vivi, muito por isso também, porque eu gosto de assistir de outras pessoas e eu pensei, por que não eu falar sobre as minhas experiências, já que eu vivi muita coisa, eu tenho muita história, tenho muito acerto, tenho muito erro também pra contar, por isso que eu estou aqui gravando muitos vídeos sobre viagens também. E eu imagino que Marina, que fez o vídeo sobre a experiência dela, o voluntariado, eu imagino que ela também tenha essa mesma sensação. Ela também cria conteúdo sobre as experiências de intercâmbio dela e tal. O vídeo dela eu achei, assim, muito maravilhoso, principalmente pela sinceridade que ela teve em relatar os acontecimentos. Na verdade, esse vídeo inicial que eu assisti dela, que foi o primeiro relato sobre o intercâmbio voluntário, ela não deu tantos detalhes assim. Eu acho que ela vai fazer outros. Se até o momento que esse vídeo sair tiver mais vídeos dela falando sobre isso, eu vou colocar aqui na descrição também. Eu acho interessante a gente assistir, a gente escutar as experiências das outras pessoas. Mas tem um ponto aí, fica aí, continua assistindo, porque tem um detalhe sobre essa questão que eu quero frisar, principalmente se você está pensando em fazer intercâmbio. No vídeo dela, como eu falei, ela foi muito sincera. Ela falou mesmo ali o que é que ela estava sentindo. Ela disse que não gostou, ela não vai repetir essa experiência e ela não achou que valeu a pena. Ela achou também que um intercâmbio de au pair, por exemplo, vale muito mais a pena do que um intercâmbio voluntário. E eu super entendo essa visão dela, eu super entendo também ela ter tido essa sensação por conta da experiência que ela teve lá em Buenos Aires, que realmente, pelo que ela relatou, foi muito desgastante, sabe? Só pra fazer um resumo aqui, ela fez um voluntariado em um hostel lá em Buenos Aires. Eu acho que ela ia fazer o voluntariado sendo assistente ali na recepção. E ela falou, ela teve vários problemas ali com o anfitrião, não tinha o schedule certo, eles não tinham compromisso com horário. Era uma exploração bem assim, chata do voluntário. Só que a sensação que uma pessoa tem quando ela não conhece o intercâmbio voluntário e ela assiste o vídeo, ela pode ter uma sensação de que todo intercâmbio voluntário vai ser assim. E não vai ser. A própria Marina, por exemplo, teve uma experiência super negativa na Alemanha, por exemplo, mas na Holanda ela teve uma experiência positiva. Nos Estados Unidos ela teve uma experiência positiva também, como au pair, que ela foi au pair 3 vezes em 3 países diferentes. E isso também acontece com o intercâmbio voluntário. Eu, por exemplo, fiz 3 intercâmbios voluntários. Fiquei 5 meses nos Estados Unidos, fiquei 5 semanas na Inglaterra e fiquei 2 semanas em Praga, na República Tcheca. Foram 3 experiências e o saldo foi positivo. Em Praga, por exemplo, era pra eu ter ficado 1 mês. Eu só fiquei 2 semanas porque o dia a dia no hostel que eu fui morar não era condizente com o que eu queria pra aquela viagem. Então eu resolvi que eu ia encurtar minha viagem e fui resolver minha vida, fui fazer outras coisas. Já nos Estados Unidos, eu fui pra ficar 1 mês e fiquei 5. Passei muito perrengue, passei vários perrengues. Porém, os perrengues que eu passei não foram por conta do estilo do intercâmbio ou por conta da Worldpackers, por exemplo, mas
sim por conta de que eu não me organizava financeiramente, então eu tive alguns perrengues financeiros e também tive perrengues que não cabiam a mim, que eram por conta de questões externas e que também não cabiam ao hostel, que eram problemas ali que às vezes, assim, gente, em 5 meses, ficando todos os dias naquele lugar, eu vi muita coisa acontecer. Um hostel é um lugar que tem uma rotatividade diária de gente diferente entrando e saindo. Então eu vi muita coisa, inclusive vou fazer vídeos aí mais pra frente contando aí os absurdos que eu presenciei nesse hostel nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, no hostel da Inglaterra, que eu fiquei 5 semanas, um mês e pouco, eu não presenciei nada horrível. Muito pelo contrário, foi uma experiência muito maravilhosa. Tem um vídeo aqui contando dessa experiência lá em Bournemouth, na Inglaterra. Então, por que eu estou falando isso? As minhas experiências, elas foram positivas. Lá em Praga, por exemplo, a gerente do hostel, dona do hostel, sei lá o que ela era, ela deixava os voluntários, assim, escolherem o dia que iam trabalhar. A gente tinha um lugar lá que a gente escrevia o nosso nome nos dias que a gente queria trabalhar. Ela não fiscalizava. Só que, ao mesmo tempo, ela também não explorava a gente. Ela deixava a gente bem livre, assim, a gente fazia basicamente o que a gente queria. Só que eu senti falta de uma organização lá, porque eu gosto de ter tudo certinho, até porque eu era nômade digital, tinha um outro trabalho, né, um trabalho remoto, então eu precisava me organizar e as coisas meio soltas me deixaram um pouco meio sem conseguir trabalhar direito mesmo, né. Mas, apesar dessa experiência não ter sido do jeito que eu queria, ela também não foi extremamente negativa. Eu tive experiências que foram positivas, mas eu poderia ter tido perrengues piores. Eu poderia ter tido perrengue com anfitriões, assim como Marina teve. Inclusive, eu vou colocar aqui um link de um canal pra você ver relatos de intercâmbios de pessoas, que é o canal da Priscila Sanches. Inclusive, tem 3 vídeos meus lá que eu falo sobre experiências minhas em intercâmbio. Ela tem um canal que ela traz outras pessoas pra relatarem sobre os intercâmbios dela. E a maioria dessas pessoas são au pair. Então lá você vai ver au pair que foi expulsa de casa, au pair que tinha os horários explorados lá, au pair que teve experiências maravilhosas, vai ter todo tipo de experiência. E não é porque o intercâmbio de au pair é negativo, não é porque o intercâmbio voluntário é negativo, é porque cada pessoa vai ter uma experiência de acordo com o lugar que ela for, de acordo com a fase de vida dela, de acordo com várias coisas. A própria Marina mesmo, se eu não me engano, ela tem uns 28 anos e ela já fez vários intercâmbios. Ela não tá mais a fim de passar perrengue, ela tem parâmetros muito maiores de intercâmbio. Talvez uma pessoa, como ela mesma falou lá no vídeo dela, tinha um outro voluntário que eu acho que tinha 21 anos, ele vivia mais o perrengue, sabe? Porque são parâmetros completamente diferentes, são momentos de vida completamente diferentes. Qual a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo? Saiba filtrar o que você consome na internet sobre a experiência que você quer ter, sobre o intercâmbio que você quer fazer. Porque cada pessoa vai ter uma experiência. Você vai ter a sua. Eu tive as minhas. Assim como as meninas que fazem au pair têm as experiências dela. Pode ser que o intercâmbio voluntário não seja o melhor intercâmbio pra você. E isso, quem vai dizer é você. E não quer dizer que o intercâmbio voluntário é uma modalidade ruim de intercâmbio. Até porque eu acho o intercâmbio voluntário uma incrível oportunidade de você fazer um intercâmbio, de você desenvolver habilidades sociais, de você desenvolver o seu idioma, de você desenvolver outras habilidades diferentes do que você desenvolveria no seu dia a dia, porque são coisas que você não faz na sua vida normalmente. Então, por exemplo, antes de ir pro intercâmbio voluntário, eu não sabia como é que funcionava a administração de um hostel. Hoje em dia eu sei como é que funciona, porque eu morei 7 meses quase em hostels na minha vida. Então hoje eu tenho parâmetros diferentes do que eu tinha lá no início. Fora que eu tinha outra idade no início. Hoje eu tenho 26. Na época que eu fui pro meu primeiro intercâmbio de hostel, eu tinha 22. Enfim, né? Saiba filtrar o que você consome de experiência de outras pessoas, justamente porque ali por trás daquela experiência da pessoa tem toda uma história, uma bagagem, tem todo um parâmetro que vai ser diferente do seu, porque são pessoas diferentes, são históricos diferentes, são valores diferentes, são experiências diferentes. Hoje em dia, depois de tudo que eu passei em intercâmbio, se eu for pra um hostel novamente de intercâmbio voluntário, eu vou escolher muito a dedo, porque tem coisas que eu não quero passar mais. Porque já passou minha fase. É a pior experiência possível? Não, é porque passou minha fase e eu não quero mais viver aquilo. Não quero mais passar o perrengue de morar com 6 pessoas dentro de um cubículo, como eu fiquei lá no meu primeiro intercâmbio voluntário. Na época, eu não ligava. Na época, eu tava vivendo a experiência. Mas hoje em dia, eu ligaria. O intercâmbio de au pair, por exemplo, é um intercâmbio que você precisa ter um investimento maior antes de ir. Não é um investimento tão alto quanto outros intercâmbios, porém, ainda assim, você precisa juntar um dinheiro maior pra poder contratar uma agência, pra poder fazer
fazer isso e aquilo, um processo maior, que você tem que fazer um perfil, você tem que conversar com famílias, você tem que ter experiência com criança, você tem que comprovar essas experiências, enfim, tem várias coisas, vários trâmites. Já o intercâmbio voluntário, um passaporte, uma passagem, ter o dinheiro pra você se manter lá, pelo menos inicialmente, porque se você for nômade digital, por exemplo, você pode conciliar os dois trabalhos, né, a sua troca lá no lugar que você tá indo visitar e o seu trabalho oficial mesmo remoto. Enfim, existem muitas possibilidades e tem gente que não tem tempo pra tá juntando dinheiro pra fazer um au pair, por exemplo, e nem consegue fazer, nem quer e nem gosta. Eu, por exemplo, não faria au pair porque eu não teria paciência. Não é o meu perfil. O meu perfil tá muito mais atrelado ao intercâmbio voluntário. Saiba entender ali, antes de tudo, quem é você, quais são os seus objetivos com o seu intercâmbio, como que você quer viver aquela experiência. Fora que intercâmbio voluntário não é só hostel, tá? Tem muitas outras oportunidades que você pode pesquisar nas plataformas de intercâmbio voluntário. Enfim, aqui no meu canal tem as minhas experiências, você pode assistir aí os vídeos, vou deixar aqui na descrição. Vou deixar também aqui o canal de Marina e o vídeo dela pra você assistir. Ela tem outros vídeos também, acompanha lá o canal dela, que eu gosto bastante. Me segue lá no Instagram, @FernandaTourinho, porque todos os dias eu estou falando sobre viagens, te ajudando a baratear suas viagens para que você viaje mais com menos. E até o próximo vídeo. Ah, não se esquece de se inscrever aqui no canal também.